Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. É sempre motivo de muita alegria encontrá-los semanalmente para darmos continuidade, né, aos estudos, a nossos apontamentos, nossas análises dessa obra tão fecunda, tão rica em ensinamentos, que veio à luz da humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, esse benfeitor, esse apóstolo do amor, esse apóstolo de Jesus, através do benfeitor André Luiz, esse trabalhador incessante, que tem mandado recursos extraordinários de despertamento da alma humana dos irmãos que aqui estão, em nome de Deus. Estamos estudando essa obra maravilhosa, A Vida do Mundo Espiritual, estamos agora estudando a obra número 5, o livro chamado No Mundo Maior. E hoje vamos estudar o capítulo número 16. Só lembrando que na semana passada, nós estudamos o capítulo 15, chamado de Apelo Cristão, e foi um capítulo memorável, porque era a respeito de uma fala do benfeitor Eusébio, que dirige uma instituição no mundo espiritual, na região intermediária, que buscam trabalhar as criaturas que estão no processo de desenvolvimento, quer sejam encarnados ou desencarnados. E nesse capítulo, Apelo Cristão, ele faz uma reunião maravilhosa na Terra, os irmãos encarnados em desdobramentos. Esse universo de criaturas que assistiam não eram encarnados, tinha um contingente muito importante de católicos romanos e também de protestantes. E o grande objetivo e a fala dele toda foi perguntar, mais ou menos assim, escuta, o que é que vocês estão fazendo das missões que receberam? Das seus templos religiosos, das suas instituições religiosas. Estão cumprindo suas missões? Ele faz uma digressão mostrando como era difícil para os cristãos iniciais, ao cristianismo primitivo, na época de Jesus, que enfrentavam toda sorte de dificuldade, enfrentavam os leões nos sítios romanos, a morte, etc., mas seguiu com resignação e amor, disseminando a boa nova, a semente do Evangelho de Jesus. E então faz essa pergunta: estão preocupados com isso? Estão cumprindo os papéis que lhes cabem? Porque não diz Caldera, não diz Telésforo, no livro de Mensageiros, que todas as religiões, absolutamente todas, são caminhos para Deus e são santas. Então, o papel de todas as religiões é o despertar da alma humana, criado por Deus com esse propósito. E não tem sentido algum a gente estar brigando umas religiões com as outras, isso não é razoável. Diz até Telésforo que é uma incompreensão dos bons. Deveríamos estar contribuindo com a obra, a criação do reino de Deus, que Jesus falava tanto do coração dos homens, está fazendo o trabalho das sombras, dificultando o trabalho. Então, foi uma palestra memorável, que vale muito a pena, se quem não assistiu, assista, dê uma lida no capítulo anterior, no vídeo anterior, que é muito esclarecedor. Então, hoje, no capítulo 16, também vem um capítulo muito interessante, aliás, como toda a obra, não é? E o nome do capítulo chama-se Alienados Mentais. E nesse capítulo, André Luiz e Calderaro vão analisar o universo das criaturas que estão loucos, os loucos, né? Vê que boa parte dessas criaturas que estão loucas, boa parte dessas doenças, não são doenças propriamente ditas do corpo, não. Boa parte são doenças de ordem mental, ou seja, são adoecamentos da mente, é a alma doente. Que André Luiz também nos esclarece que boa parte da doença do corpo eles promanam ou são derivados da doença da alma. Aquela máxima de que corpo são, mente sã, corpo doente e mente doente, é exatamente isso. Na hora que o espírito está doente, que a mente está doente, ela é quem comanda o corpo também adoece. E vamos ver que boa parte dessas doenças é exatamente a incompreensão nossa das missões que temos na vida. Então, não entendemos que a reencarnação é esse grande projeto de Deus, essa grande oportunidade que Deus nos dá, ou meio, para atingirmos os fins, que é a finalidade. Os relatos da doutrina espírita nos mostram que quando temos uma reencarnação e não aproveitamos as oportunidades que nos é dada, voltamos para o mundo espiritual traumatizados, voltamos com o coração cheio de culpas, de remorsos, por não ter bem aproveitado as oportunidades que nos é dada. Mas lembremos que Deus é Pai misericordioso e bom, e a nossa mente, que é o principal dos tribunais de todos, nos cobra procederes, nos cobra a reparação do mal que fizemos, porque Jesus nos dizia que nós temos que pagar até o ceitil, é a lei universal de Deus, que é imutável. Bom, então Deus nos possibilita, diante de nossas angústias, a possibilidade de retornar à carne, com o propósito de refazermos, de repacificarmos com aqueles irmãos que nos desentendemos no passado,
desatar os nós, transformar o zelo de ódio em aliança de amor. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Portanto, as reencarnações difíceis, complexas, dolorosas, com doenças, com dificuldades econômicas, etc., nada mais são do que a colheita do que fizemos no passado. Não é culpa de Deus, é culpa de nós próprios. Deus, ao contrário, é Pai misericordioso e bom, e um grande gesto de amor nos dá a possibilidade de reparar os males que cometemos. Então, nós vamos ver nesse universo, nesse capítulo, o efeito disso, que boa parte que não aproveita as oportunidades que nos são dadas. Então, diz assim André Luiz Arran, essa obra é o capítulo 16, Alienados Mentais. Dizer, antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, ou seja, você diz as cavernas de sofrimento, já imaginamos que no capítulo vindouro vamos trabalhar. Visitar os espíritos desencarnados que estão nesse lugar de profunda dor, porque, na verdade, não procederam bem. Nós sabemos que, quando desencarnamos, é hora da colheita. Né? Conhecível pelo fruto, ou pelas suas obras, de Jesus. Ou seja, nós somos atraídos para regiões compatíveis ao estado da alma que estamos. Se somos criaturas iluminadas, iremos para os lugares onde a paz e o amor seja a regra. Mas se somos desequilibrados, vamos para regiões onde o desequilíbrio está posto. Os umbrais, as regiões abissais, as regiões infernais, depende dos nossos comprometimentos. Então, ao visitarmos antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, pressupõe que vai analisar o universo dos desencarnados. Calderaro me chamou para uma rápida visita, disse ele, a um local de uma instituição, um hospício, de alienados mentais, de doentes mentais, de loucos, na crosta, portanto, entre encarnados. Aí, Calderaro, gosto muito da didática de André Luiz, que é muito interessante. Primeiro, ele está explicando, Calderaro faz uma explicação para ele, qual é de forma didática e objetiva, de forma teórica, por que aquelas criaturas estão, o quadro que não encontrar. Para que depois, quando ele chegue junto aos doentes mentais que ele vai ver fisicamente, possa entender, com aquelas explicações prévias, os quadros, vai tirar da teoria e para a prática. Então, é muito interessante essa didática. Ela faz explicação por que aquelas criaturas estão lá doentes e tal. Depois ele vai confrontar com a prática. Então, é muito didático, é muito interessante. Aí diz Calderaro, André Luiz, meu amigo, você compreenderá, né, disse ele, a tragédia dos homens desencarnados, e encarnados também, em pleno desequilíbrio das sensações. Vai entender as razões pelas quais os desequilíbrios vieram. Quando ele fala em desencarnados, entende-se encarnados, porque, na verdade, boa parte dos nossos desequilíbrios nós cometemos graves erros, e a gente chama para nós os processos obsessivos dos males que fizemos, aqueles que cometemos males, etc., ou por sintonia, temos os mesmos propósitos, e alguns deles vêm nos perturbar, porque comum dos mesmos desejos, nós vimos isso em capítulos passados. Muito bem. Excetuados, continua a explicação de Calderaro, excetuados, com exceção de alguns casos puramente orgânicos, de doenças mentais, que não são decorrentes disso, são exceções, né? Disse ele. O louco, ou seja, o contingente das criaturas como encontramos nos hospitais, nos hospícios, é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou ignorância. Veja, eu disse há pouco tempo que quando a gente comete graves desatinos e vamos para a erraticidade e vamos prestar conta de nossos atos, lamentamos profundamente os atos tristes que cometemos, os crimes, os desatinos, etc. E depois de lamentar profundamente, rogamos a Deus uma oportunidade, e aí, como Deus é Pai bom, nos concede essa possibilidade. Vimos também lá no livro Os Mensageiros, que o processo da reencarnação não é um processo singelo. Quem lembra da reencarnação Segismundo deve lembrar os detalhes de como aconteceu e ver que é uma coisa muito complexa, muito complexa. Mas há todo um trabalho de prevenção. Antes da reencarnação, há um planejamento imenso de todo o mapa reencarnatório, com quem vamos encarnar, quem vamos encontrar, quem cometemos o mal, ou mesmo com aqueles que reencarnamos normalmente, que nos amam, partilhamos junto o nosso processo de renovação espiritual. Né? É feito todo um trabalho, o tempo de vida que vamos ter, as missões que vamos ter, vamos nos repacificar com quem prejudicamos, etc, 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 etc. Portanto, nós temos todos um mapa reencarnatório, com toda uma programação, que a cada dia se escoa, viu? É importante deixar claro isso. Todo dia, nesse planejamento, se escoa mais um dia. O tempo vai passando. Vamos aproximando da hora do retorno. E aí nós vamos olhar, escuta, estamos cumprindo a missão que Deus nos confiou? Veja só. Então, é importante a gente entender isso. E mais, todo um trabalho imenso é feito porque Deus deseja a felicidade de cada um de nós. E mais, quando encarnamos, nos diz os benfeitores espirituais, o próprio André Luiz nos fala isso,
Que quando dormimos à noite, só dorme o nosso corpo físico, que precisa refazer as energias do espírito, não. A noite dos benfeitores, dos amigos espirituais, o anjo da guarda, deu o nome que dê, os que nos protegem e nos amam. Volta a lembrar, amigo, cumpra a missão, cumpra o que foi estabelecido. Você está perdendo a oportunidade. A oportunidade é santa. Nos convida nos chama a atenção. Mas André Luiz vai mais longe, ele diz assim, olha, todos nós temos, além do amigo espiritual, nós temos um amigo espiritual da família. Olha que informação bacana. Está no Missionário da Luz. Que prima pela família. Ou seja, nós sofremos uma supervisão da colônia espiritual de onde nós encarnamos. Isso é muito interessante. Isso é Deus assistindo o homem pelo homem. É a prova do amor de Deus por cada um de nós. Ele nos faz essa supervisão, não é que nos exija, não é com a finalidade de nos bisbilhotar, de cobrar, não, de nos estimular à vivência, nos estimular ao cumprimento de nossas missões. É puro amor de Deus desejando a nossa felicidade. Porque a felicidade, já que nós somos filhos de Deus, dizia Jesus, a todos é garantida, mas é preciso que a gente conquiste a felicidade. Então, se a gente tem as oportunidades que são santas, sagradas, e a gente não aproveita, vamos lamentar profundamente de novo quando voltarmos para casa, a nova prestação de conta. Aí, se matricular na escola e se for reprovado, quando vai mostrar o boletim, mas tem que voltar de novo, que você não fez a coisa bem feita. É mais ou menos isso. Né? E mais, doutor Bezerra de Menezes disse uma mensagem fantástica, que antes da gente reencarnar, a gente tem consciência de tudo e assina a nossa responsabilidade, concordando com tudo. Portanto, nós temos compreensão disso. E todo dia, quando dormimos, o som lembrado, porque os benfeitores desejam, em nome de Deus, que cumpramos nossas obrigações. Então, como ele dizendo, compreenderá, disse ele, excetuado aqueles casos de loucura, problema de doença, o louco é aquele que quer forçar a libertação do aprendizado, por indisciplina ou ignorância, quer fugir das responsabilidades, olha aí, da missão que Deus nos concedeu. Disse ele, temos neste domínio, ou seja, naquele hospício, um gênero de suicídio habilmente dissimulado. A autoeliminação da harmonia mental. Quando ele fala suicídio habilmente dissimulado, está lá na questão 944 do Livro dos Espíritos, que queria dar uma olhadinha lá, que fala do suicídio inconsciente. Lembra que André Luiz, que passou 8 anos no umbral e era chamado de suicídio, ele não entendia por quê. Aquele que vai gradativamente vulnerando a sua saúde, vulnerando o seu corpo, com excesso de álcool, de bebida, de droga, pela cólera que vai vulnerando, da falta de higiene do corpo, na falta de sono adequado, vamos vulnerando. Ou seja, aquele corpo que foi nos entregue por Deus para ter uma quantidade de anos de vida, nós vamos abreviar essa morte, porque tu zela por ele. A gente abusa disso. Então, essas criaturas que atingem a loucura, fugindo das responsabilidades, também vulneram essa saúde, para abreviar as responsabilidades e fugir das provas, das expiações, que, volto a dizer, não são penalidade de Deus, não, é um gesto de amor. Eles estão cumprindo apenas o que, estão apenas colhendo o que plantaram lá atrás, é colher tudo que plantaram lá atrás. Não é culpa de Deus que estão passando, não, é a oportunidade de Deus estar nos dando para reparar nossos graves erros do passado. Muito bem. Então, ele diz que essas criaturas, um suicídio dissimulado, de autoeliminação da harmonia mental. Ou seja, por quê? Porque nossa mente, nosso espírito está doente, e a gente faz adoecer a mente doente, faz adoecer o corpo, porque nos negamos a cumprir a missão que Deus nos deu, uma missão de amor. Pela inconformação, ou seja, não se conforma com as doenças, com as dificuldades econômicas, etc. A inconformação, a revolta. Por que eu tenho uma doença e fulano não tem? Por que eu tenho dinheiro e fulano não tem? Essa inconformação da alma nos quadros de luta a que a existência humana apresenta. Ou seja, alguém vem com uma missão difícil, com a missão que Deus lhes deu, uma oportunidade de reparar os seus erros e trilhar o seu caminho da autoiluminação, e a gente negligencia, tenta fugir através dos males, ao próprio corpo, fugir das responsabilidades, como pai, como mãe, como filho, como esposo, ou de uma doença, ou de um problema da pobreza, enfim. Muito bem. Diante da dor, diz Calderaro, veja que Calderaro está dando explicação prévia a André Luiz, antes que ele se vá verificar na prática os casos. Diante da dor, da doença, por exemplo, um drama, do obstáculo da vida, situação de pobreza, miserabilidade, ou da própria morte, às vezes por essa negligência, por excesso de álcool, de droga, enfim, diante dessas circunstâncias que levam a um suicídio inconsciente, né? milhares de pessoas capitulam, caem de suas responsabilidades, não enfrentam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora da mente, que lhes abre, por fim,
às portas do túmulo. Ou seja, muitos de nós nos suicidamos inconscientemente. Lembra lá, André Luiz explica isso? É nosso lar. Quando ele disse isso, quando ele for resgatado lá no umbral que era chamado de suicídio, ele não compreendia. Foi explicado lá no mundo espiritual, lá em nosso lar, quando foi resgatado, por Lísias, por Roberto de Luna, por ministro Clarencio, de que ele era um suicida porque abusou das bebidas, abusava da cólera, tinha um sexo desregrado, pegou sífilis, etc., câncer, etc. Ele foi entender. E aí uma coisa muito interessante, no pavilhão onde ele estava internado, aí Lísia disse, está vendo esses milhares de criaturas que estão aqui? Todos eles vieram pelo suicídio inconsciente. Abusar da droga, da bebida, enfim. Todos. Então, o contingente de criaturas que desencarna cada dia em função do suicídio inconsciente e vão desencarnar como suicida é imenso. E a gente pode olhar para nós mesmos. Será que a gente também está nesse rol ou a gente está cuidando também de nossas missões, cumprindo, e de nossa saúde, etc. Então, é muito interessante esse capítulo para a gente entender isso. Muito bem. Disse ele, a princípio, são meros, em reencarno, não? São meros descontentes, reclamam, desesperados, com a pobreza, com a miséria, com a doença, né? Que passam despercebidos por aqueles que acompanham de perto. Assim, a família nem sempre entende. E esse rapaz tão revoltado? Não entende que já é o começo dessa fuga, e é o começo desse suicídio, digamos assim, inconsciente, essa rebeldia diante da missão que Deus lhes concedeu, né? Pouco a pouco, disse Calderaro, no entanto, transformam-se essas inquietudes, né, essas reclamações e descontentamentos, né, transformam em doentes mentais. Adoecem mentalmente. Volto a dizer, as doenças do corpo são provenientes da doença da mente. E aí também a Adelina nos coloca algo muito interessante lá atrás. Se tivéssemos a possibilidade de tratar nos hospícios doentes mentais com tratamento espiritual, que boa parte são decorrentes de processos obsessivos graves, ajudaríamos imensamente na cura dessas criaturas, ou melhoraria muito a vida deles. Boa parte dessas criaturas loucos são processos obsessivos graves. Vamos ver aqui os casos deles. Né? É interessante isso. Né? Muito bem. Pouco a pouco, e doentes mentais de variadas gradações, mais graves, menos graves, de cura quase impossível, porque não se ajudam, não reagem. Né? Portadores que são de problemas imensos, ingratos. Imperceptíveis, diz Calderaro, não são percebidos inicialmente pela família. Imperceptíveis, fruto da desobediência, de quê? Da lei de Deus, das injunções, das doenças, das provações que tem que passar, das dificuldades. Né? Começa a arruinar, começa a desistir. Né? O patrimônio fisiológico, começa a abusar do patrimônio fisiológico, do corpo que Deus nos dá para cumprir a missão. Vícios, drogas, cólera, revolta, tudo isso vai vulnerando. Né? Nós vamos enfraquecendo o corpo, que tem toda uma vitalidade para cumprir nossas missões, nós vamos abreviando essa morte, porque não zelamos, não cuidamos, noite acordada, bebida, droga e tal, nós vamos vulnerando. O corpo vai definhando do tempo. E o corpo de carne, ele tem um prazo de vencimento, mas ele pode vencer do tempo, se não for feito descuidado. Né? É o que está dizendo. Que lhes foi confiado na cruz. O corpo foi desconfiado por quem? Por Deus. Uma grande bênção. Algo mais sublime e extraordinário é o nosso corpo. É o grande patrimônio. É o nosso lar. Né? É o nosso tabernáculo. É a nossa morada temporária do Espírito. Se não cuida por ela, essa casa vai ruindo do tempo. Né? E acabam empobrecidos e infortunados. Empobrecidos e infortunados, se não cuida, não trabalha, não se cuida, passa pela miséria absoluta, infortunado pela profunda infelicidade, revolta, etc. Muito bem. Aflitos e semi-mortos, por que semi-mortos? Porque não vivem, não reagem, não buscam se renovar, se melhorar, fazer suas reformas íntimas, se transformar, lutar. Né? São eles homens e mulheres que, desde os círculos terrenos, padecem, encovados em princípios infernais. Começam a cultuar a desordem, começam pela sua revolta, pela sua angústia, pelos vícios, começam, na verdade, a sintonizar com as entidades infelizes. Né? O que é o alcoólatra, se não boa parte, são processos obsessivos que induzem a criatura a beber, daqueles espíritos infelizes, nós vimos algum par desses, que induzem a criatura a beber para ser o caneco vivo Deus, sentir o prazer do álcool. Ou muitos crimes sexuais, e por aí vai, são cometidos por influência espiritual. Né? Princípios infernais, né? Por se haverem rebelado ao desígnio divino, rebelado contra a missão que Deus nos concedeu para nos redimir. Em vez de receber e agradecer a Deus por isso, a gente se rebela contra.
né, para não cumprir esses desígnios que vai nos beneficiar no nosso processo de autoiluminação, preterindo esses desígnios divinos. Né? E aí, Leninha, chegou? Na escola benéfica da luta aperfeiçoadora, renovadora, transformadora, que deu as possibilidades de nos renovarmos. Né? Pelos caprichos insensatos, ou seja, é caprichoso, vai contra tudo aquela bênção, o carinho de Pai misericordioso que é Deus. Né? Muito bem. Guardando, continua as explicações, volto a dizer, de Calderaro, para que André Luiz, quando chega lá, possa entender. E mais também, passando para nós, porque André Luiz está pegando os apontamentos para esse livro, para a gente entender o universo dos loucos, entender que a nossa rebeldia diante da lei de Deus, ela surge grandes responsabilidades. É chamar atenção para nós também, lembra? André Luiz não está fazendo esse livro só porque ele quer, não, ele foi encomendado para, ele está passando uma semana com Calderaro para pegar apontamentos e nos passar esses conceitos importantes, que vai ser importante para a nossa própria vida, né? Para a nossa própria informação, a nossa própria orientação. Muito bem. Disse ele, guardando essas criaturas, André Luiz dizendo, ele guardando essas explicações, acompanhou então Calderaro na discussão que era feita pela manhã, esse hospício, onde tinha o mentecaptos, loucos, significam loucos, em grande número. Você vai visitar um hospício. Né? Bom, ele começa, diante das explicações prévias de Calderaro, teóricas, começa agora a verificar na prática o que aquele Calderaro nos explicou. Diz ele, no primeiro pátio que topamos, ou seja, começaram a entrar no hospício, entrar num pátio feminino. Os homens e mulheres são um quadro diferente. No pátio, topamos compacta quantidade de mulheres loucas, desequilibradas, que conversavam. As conversas desconectam, né? Desequilibradas, porque todas eram loucas, né? Uma velha de cabelos nevados e branquinhos, né? Senhora, mostrava sempre a ferocidade no olhar, ou seja, era uma pessoa revoltada, autoritária, era uma pessoa de nariz empinado, etc., né? Revoltada. Envergava o uniforme da casa, ou seja, o uniforme do hospício, como se arrastasse um vestido real. Ela se sentia muito superior, muito importante, como se fosse vestida como uma rainha, como um nobre, etc., etc. Se mostrava muito superior nos seus gestos, na sua forma de agir. E dizia as duas companheiras que conversavam com ela, na qualidade de marquesa, aí onde está o orgulho, tal, se achando superior, de marquesa, não tolera a intromissão de médicos inconscientes. O que é que ela quer dizer com isso, gente? Ou seja, como é que eu estou aqui? Médicos dizem que eu estou doendo, mas que história é essa? Não é que nada. Eles é que são inconscientes, que história é essa? Nada, eu sou marquesa. Eu não aguento, não admito essas conversas. Eu acredito se ela está aqui presa, aqui no hospital, eu estou presa aqui, por motivos secretos da família. Ou seja, a família me mandou para cá como uma prisão. Aqui é uma prisão, aqui não é um hospital. Não, é uma prisão. Uma loucura dela, esse pensamento. Que averiguarei, que constatarei esse efeito secreto, esse motivo secreto. Na primeira oportunidade que tiver, eu vou descobrir por que eu estou aqui preso por determinação da família, disse ela. Tenho, disse ela, um ar superior, tenho poderosos inimigos na corte, ou seja, ela tem consciência que fez muito mal na corte, cometeu muito males na corte, tem grandes inimigos. Ninguém é inimigo gratuitamente, porque cometeu desatinos graves. Contudo, disse ela, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Ou seja, eu tenho inimigos, mas os amigos que eu tenho são muito mais importantes que, portanto, eu tenho condições completamente de resolver essas questões todas. Diz ela no seu grau de superioridade, se dizendo marquesa, nobre. Né? Muito bem. Baixou a voz, conversando com as duas senhoras, como receosa de serem espiadas, descobertas, e falou ao ouvido de uma das irmãs. O imperador, continuou ela no seu tom superior, no seu tom que se achava uma nobre, etc. O imperador está interessado no meu caso e punirá os culpados. Culpado de quê? Da minha prisão. Eu estou na prisão, por questões outras, menores, que eu vou descobrir. Mas o imperador vai punir, disse ela. Segregaram ou prenderam-me aqui, disse ela, porque por miseráveis questões de dinheiro. Então, ela achava que estava ali presa, marquesa, por questão de dinheiro, que ela ia descobrir, ia punir, né? Isso é dinheiro. E ela levando a voz, disse Tom Bravo, mostrando o caráter autoritário dela, todos pagarão, todos pagarão. Veja, um desequilíbrio total de uma criatura dessa, uma das criaturas que estava lá internada naquele hospício. E eles começam a analisar esse quadro em conformidade com as explicações dadas previamente lá
por Calderaro, quando fala que boa parte dos loucos são esses transfugas das responsabilidades que Deus lhe dá, as possibilidades de Deus lhe dá de se redimir dos seus erros do passado. Né? Muito bem, quando ele dizendo. E continuando a senhora, continuando explicando às outras senhoras, explicando com gestos de grande senhora, de grande nobre, de grande importância, de superioridade, aí André Luiz ficou muito penalizado, aí uma constatação importante também, André Luiz. Me chamou penalizado a observar a promiscuidade entre as mulheres encarnadas, as loucas, e as entidades infelizes que ele se acotovelava. Ou seja, como tem muitas criaturas infelizes com sentimentos infelizes, e boa parte cometeram graves desatinos, graves erros, graves crimes, que essas criaturas infelizes que estão ali, por sintonia, são os obsessores, são as criaturas que pensam, que sentem, que vêm abusar dessas criaturas. Então, livros que dão que a quantidade de presos, de internados que estava, a quantidade de criaturas infelizes que estavam ali era imenso, que vinham perturbar, cobrar as contas dos males que as criaturas fizeram. Por sintonia. Nós atraímos aqueles que estão no nosso grau. Se eu tenho um sentimento elevado, e puro e belo, atraio as entidades que também pensam assim. Se eu baixo minha faixa vibratória, tenho ódio, como essa senhora, ódio, autoritarismo, etc., atrai essas entidades para junto de mim, afora aqueles que cometemos o mal no passado. Muito bem. Preso, diz aí André Luiz, a minha curiosidade imensa, meu desejo de pesquisar, que ele sempre teve, médico, pesquisador, a fim de ouvir aquela senhora demente, aquela do louca, teve interesse em escutar mais aquela história da senhora, quando dizia Marquisa, né? Mas Calderaro disse, não vale a pena, disse ele. Infelizmente, atravessamos essa baixa galeria, disse ele, de padecimento expiatório. Significa expiatório, gente? Alguém que cometeu graves erros no passado, crimes. Expiação é isso, é a reparação. Vieram para a reencarnação com propósito pela bênção de Deus para reparar o mal que fizeram. Então, aquelas coisas lá enlouqueceram porque assim mesmo fugiram da responsabilidade das expiações. Deveriam cumprir e não fizeram, fugiram da responsabilidade, achando que a morte iria quitar suas dívidas, quando na verdade isso não acontece. O suicídio não resolve nada de ninguém, ao contrário. Além de ser as dívidas que são postas, terão que ser pagas um dia, Jesus falava que vão pagar até o último ceitil, nossas dívidas, não é? Serão agravadas pelas consequências dos nossos atos infelizes, do maltrato do nosso próprio corpo, contraído novas dívidas, né? Muito bem. Onde nossos recursos socorristas, disse Calderaro André Luiz, nossos recursos socorristas de imediato não resolverão nada. Esse é um problema de um tratamento de longo curso e que muita coisa haverá. Não podemos fazer nada para resolver o problema dessas criaturas, disse André Luiz. Disse Calderaro André Luiz. Não adianta, não se envolva, deixa para lá. Eu só trouxe aqui para você aferir as informações que eu disse lá atrás, para você constatar esses fatos e colocar no seu livro e trazer esses ensinamentos. Bom, diz Calderaro, aqui, ou seja, naquele hospício, quase todos, olha a informação que é importante, quase todos os doentes mentais, os loucos, são criaturas que abdicaram a realidade, ou seja, que fugiram às suas responsabilidades que Deus lhes concedeu para cumprir as suas obrigações, para cumprir o que se comprometeram no mundo espiritual, com a finalidade de pagar suas dívidas, de se repacificar com quem prejudicou, né? de cumprir suas missões e voltar redimido para o mundo espiritual. Quase todos que estão aqui fugiram pelo suicídio gradativo, como nós estamos colocando, pela bebida, pelos vícios, etc, etc. Os compromissos que assumiram no mundo espiritual, né? Atendendo-se às circunstâncias do passado, né? Sem mais razão de ser. Ou seja, ao invés de cumprir a missão que Deus lhes concedeu para reparar o passado, não, voltaram a mente ao passado. Lembra que André Luiz explicou lá no começo? Calderaro, melhor dizendo, explicou que a nossa mente é uma espécie de um palácio de 3 andares, lembra? No porão, onde fica o inconsciente, é tudo que fizemos no passado, nossos erros, etc, etc. O que precisamos melhorar. Se todos nós somos simples ignorantes, cometemos erros demais, todos nós cometemos. E o grande objetivo da vida é você ir gradativamente se renovando, melhorando, renovando, transformando. E os nossos erros e acertos estão lá no porão, no inconsciente. O consciente é o hoje, é a reencarnação, com a finalidade de nos repararmos, de progredirmos, de tirar esses vícios do passado, nossos erros graves, nossos defeitos, e gradativamente ir nos renovando, tirando do pulmão, uma reforma do porão, digamos assim. O consciente é esse objetivo. A reencarnação é essa repacificação com que cometemos o mal, é a busca da autoiluminação, da transformação, nossa reforma íntima. E buscamos luzes aonde? Incentivo aonde? No superconsciente, que é onde vem as preces, as induções, as orientações dos espíritos elevados, através da prece, da oração, etc, etc. Poxa,
Mas se, na verdade, eu fujo do consciente do hoje, buscando me reformar, e volto para o inconsciente, eu estagno. Eu volto à realidade que eu tinha no passado sem querer modificar nada. Eu fujo essa possibilidade sagrada que Deus dá de renovação. Olha que interessante, né? Muito bem. Trazendo aqui, compromisso. Abstendo-se, voltando ao passado. Não se deseja se renovar, fica estacionado. Aí fala daquela senhora de Marquesa. Essa desventurada irmã já possui o título de nobreza na encarnação anterior. Realmente ela foi marquesa, certo? Né? No passado, disse ele, perpetrou clamorosas faltas, cometeu graves crimes, por isso que ela está lá em expiação. Teve a oportunidade, usou seu cargo para cometer desatinos graves, clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade, que são as duas grandes chagas, segundo Jesus, da humanidade, o orgulho e a vaidade. Cometeu graves crimes, desatinos, desequilíbrio, etc. Né? Renascendo essa senhora por obra da bênção e do amor de Deus, renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento do mal que fez no passado, imprescindível, é fundamental. Ninguém consegue avançar sem pagar, sem se reajustar com aqueles que cometeram erro no passado. Eu desejo de Deus para a felicidade de todos os seus filhos. Alarmou-se diante das provas rudes, que é acolher tudo que ela fez no passado, ante as primeiras provações que ela teve que enfrentar para se redimir, para avançar, mas rudes da correção benfeitora, que essa correção, esse puxão de orelha de Deus, todo pai que é misericordioso é bom, corrige seus filhos, e Deus não é diferente, né? Das correções benfeitoras, reagiu contra essas provas que tem que passar, contra o resultado da própria sementeira. Por que sementeira? Ela está colhendo a semente que plantou no passado. Se ela está colhendo dores hoje, porque ela plantou dores no passado, né? Conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras em Jesus. Colhemos o que plantamos. Essa é a grande questão. Então, ela está colhendo hoje o que plantou, que semeou, que plantou no passado. Entregou a essa criatura o veículo físico, corpo de carne, ao curso das ocorrências nefastas, abusos de várias ordens que ele não explica aqui, mas talvez álcool, drogas, questões sexo desregrado, ou então cólera, que tudo maltrata o corpo físico. E, por fim de todos esses desatinos, negando-se a cumprir suas missões redentoras e transformadoras, situou-se ela mentalmente nas zonas mais baixas, naquele porão que eu falei, no inconsciente, se negando a se modificar no consciente. Né? Ela foi para o inconsciente, lá para o porão. Voltou àquela mentalidade que era se achando ainda marquesa, querendo viver com saudade daquele passado dela, de vaidade. Por isso, quando não se achou toda poderosa e importante, né? Da personalidade, passando a residir lá no passado, sem querer se modificar, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes, que ela cometeu desatinos imensos na encarnação passada. Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa vaidosa, lá do passado, os mesmos vícios que ela tinha lá, não quis mudar nada, de salões que já desapareceram, nada daquilo mais existe, está só na cabeça dela. Ela se prende àquele passado, não deixa de mudar. E perambula nos vales da demência, da loucura, em lastimadas condições. Então, essa é a questão. Boa parte desse calderário, das criaturas que ali estão, quase todos, são transfugas de suas responsabilidades. Que responsabilidades? De reparação dos males que fizeram, com uma grande oportunidade que Deus, o Pai misericordioso, nos dá para seguirmos em frente. Continuo dizendo, não déramos muito espaço, André Luiz narrando, encontramos um novo ajuntamento de criaturas, de loucos, de dementes, enfim, em que sobressaiu uma curiosa dama, uma senhora, também louca, nervosíssima, né? Deus me livre, disseram, de todos, Deus me livre de todos. Gritava inquieta. Não voltarei nunca para onde, gente? Essa é outra situação. Ela cometeu graves erros do passado e foi, pela obra de Deus, a possibilidade da reencarnação, encontrar aquelas criaturas que cometeram erros no passado. E, ao encontrar essas criaturas, em vez de se repacificar com essas criaturas, de selar esse elo de ódio em aliança de amor, que é o que Deus deseja, não, ao contrário, se rebelou contra isso, não aproveitou a oportunidade. Você não vai voltar nunca, não deseja se encontrar com essas criaturas, ela quer dizer. Aproxima-se dessa senhora, que estava nervosa e tal, uma enfermeira disse, senhora, mas calma, é o marido da senhora que vem lhe visitar. Olha que informação interessante. É o marido da senhora que vem lhe visitar, a senhora está internada e tal. Vamos ao guarda-roupa, vamos se trocar para encontrar o seu marido, etc. E sorrindo, disse a enfermeira, o senhor não se sente feliz por seu marido vir lhe visitar? O senhor está aqui internado?
Ela jamais, bradava a demente, com esse espantoso semblante de angústia, angustiada. Jamais. Não quero vê-lo, odeio, odeio com tudo que ele pertence. Ou seja, na verdade, você negligenciar ou perder a oportunidade ou se negar a oportunidade de reparação, de repacificação. Certamente esse marido dela foi algum adversário passado, por alguma razão. Ou ela cometeu alguma injustiça com ele, ou o contrário. E Deus deu a possibilidade, porque Deus é pai, deseja a felicidade dos seus filhos. E ela não ignora. De jeito nenhum. Ela volta de novo para o porão. Mesma história. Não quer tratar o consciente hoje, a reencarnação, com a oportunidade de renovar, se transformar-se. Que interessante, né? Certamente é um reencontro de almas aí. Repetindo expressões de desprezo em relação ao marido que estava lá, interessou-se, caindo e lastimava o crise de nervos, que a pobre da enfermeira pediu socorro urgente, que ela estava desesperada, desequilibrada totalmente. Essa é a loucura daqueles que fogem às responsabilidades, né? Que Deus, as possibilidades de olhar. Desejei reter-me, sendo ali. Queria ficar ali para estudar aquela situação daquela senhora, mas Calderaro não deixou. Não perca tempo, meu filho. Não remediarás esse mal. Não, esse é um problema crônico, só o tempo vai resolver. Não tem como fazer nada no imediato, disse. Nossa passagem por aqui é rápida. Eu vinha, Calderaro dizendo, eu vim aqui para você ter uma compreensão rápida dessa história, entender essa situação, entender que boa parte dos loucos que aqui estão são frutos, exatamente, são transfugas das suas realidades, das suas possibilidades de redenção e transformação. É isso que você coloca no seu livro aí. Tanto é verdade que diz assim, olha, recomendo apenas anotes. Anote o quê? Anote no seu livro, camarada. O refúgio, que é refúgio? O lugar onde essas pessoas estão se refugiando, estão ficando. De todos que se esqueceram, esquecem dos deveres presentes. Aqueles que esqueceram das responsabilidades, da oportunidade que Deus lhe deu. Anote aí que se refugiaram no passado, lá no porão, lá no inconsciente. Anote que isso é importante. Para entender o universo da loucura, não vai entender isso. Alguém que não quer mudar, não quer se renovar, não quer se transformar, não quer se pacificar. Pela oportunidade. Olha que interessante. Não é? Muito bem. Quando dizendo, anote. Pretendendo escapar, esse que foge responsável, escapar aos imperativos da realidade educadora. Ou seja, as provas e expiações que passamos é o fruto da nossa colheita. A gente quer fugir dessas responsabilidades como se fosse possível. Não. Porque quando a gente morre, a morte não transforma ninguém, nós vamos encontrar de novo lá nossas responsabilidades, e quando forem pagas, só pode ser paga por nós, é intransferível. Né? Nós sabemos disso. Mas ficou a reflexão, Calderari prosseguiu. Esse André Luiz, vou dizer, narrando o quadro dantesco que ele está encontrando nesse hospício, com aquela explicação prévia de Calderaro, e ele está vendo na prática aquilo que Calderaro explicou lá atrás, as razões por que aquelas criaturas enlouqueceram. Bom, disse ele. Muita gente, disse ele, atravessa esse pavoroso túnel, daquele processo de loucura, premida por exigência da prova retificadora. Ou seja, alguém chega à loucura por fugir à responsabilidade, disse ele. Né? É, no entanto, forçoso reconhecer, disse Calderaro, que a maioria encetou o positivo drama de si mesmo, ou seja, eles estão colhendo o que plantaram. Não é culpa de Deus, não é culpa da família, não, é culpa deles próprios. Eles estão colhendo, ninguém pode transferir a responsabilidade de cada um de nós. É isso que ele quer dizer. Eles estão colhendo o que plantaram, eles deram causa a isso. Deus apenas lhes deu a oportunidade de renovar-se e transformar-se para ser felizes. Porque Jesus nos dizia que nós somos deuses. Somos, em potencial, somos filhos de Deus, herdeiro do Senhor do Universo. Mas se nós seremos Deus plenos se nos renovarmos. Jesus falava, faz brilhar a sua luz. Transformem-se nesse homem velho, expulse, e deixe que o Deus interior cresça através da prática do bem, que um dia atingirá essa plenitude desse Deus. Né? Disse ele. Quando ele dizendo, são irmãos nossos, disse Calderaro, revoltados entre o desígnio superior de Deus, as possibilidades que Deus nos concede, que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis. Ou seja, eu volto a dizer, não é punição de Deus, gente, como muitas pessoas, muitas religiões falam, com todo respeito aos que pensam assim, não, Deus não pune ninguém, Deus é Pai misericordioso e bom, é amor, nos dá as possibilidades de renovação. E quando voltamos ao mundo espiritual, com o coração angustiado e opresso pelos males que fizemos, cheio de culpa, cheio de remorso, rogamos a Deus a possibilidade de reparar. Porque lá nós vamos entender realmente que nós somos filhos de Deus e precisamos trilhar nosso caminho de autoiluminação para sair desse sofrimento, dessa angústia. Né? Qual de se aproximarem? Olha, dizendo que são Deus nos dá a possibilidade, o desígnio, para nos recapitular, com a possibilidade de nos reaproximarmos dos velhos inimigos, cometemos algum mal que nos fizeram, por intermédio de laços consanguíneos, seja marido e mulher, filho e filha, esposa e esposa, avós, etc., etc.
ou a do enfrentamento de obstáculos aparentemente superáveis, doenças, pobreza, etc, etc. Tudo faz parte desse pacote da bondade de Deus que nos dá a possibilidade de seguirmos em frente na nossa jornada evolutiva. Que Deus deseja a felicidade de cada um de nós. Muito bem. Para que se efetue a jornada iluminativa, ou seja, é condição sine qua non. Não dá para se abrir mão disso, disse Calderari. Só é possível ter essa jornada iluminativa do espírito, não é aconselhável, é indispensável, não tem como deslocar a mente do passado delituoso, infeliz, revolver as ideias infelizes, doentias, renovar as concepções de vida e modificar. Fazer nossas reformas íntimas, mudar o nosso estado de espírito, invariavelmente para o bem maior, o modo íntimo de ser. Se auto-iluminasse, modificasse, transformasse, tal qual procedemos com o solo. O que quer dizer com o solo? Ele fez aí uma figura de linguagem muito interessante. Ou seja, não dá para você pegar um solo inculto, cheio de pedra, cheio de tronco, cheio de mato, não dá para você lavrar naquele terreno. Você precisa trabalhar aquele terreno, tirar o mato, tirar as pedras, tirar o etc., fazer a correção do solo, porque só aí essa semente, a boa semente plantada vai render os bons frutos. O nosso espírito é do mesmo jeito. Não dá para a gente se iluminar sem cultivar o solo do nosso coração para receber a semente da boa nova de Jesus. Se ele continuar com o solo inculto no nosso coração, essa semente não vai dar, não vai germinar essa semente, não vai render 30, 60 e 100 por 1, como dizia a parábola do semeador de Jesus. Né? Então, ele diz, olha, nossa vida é como um solo. Se o solo não é inculto, não vai adiantar nada. Ou uma instituição humana. Você pega um hospital, por exemplo, todos organizados, equilibrados, devendo, fazendo e acontecendo. Se você não modernizar aquilo, não adequar, não modernizar administrativamente, ele não vai funcionar bem. A vida da gente é do mesmo jeito. Né? Diz ele, negando seu espírito, porém, a alma a receber o auxílio que Deus manda. Deus é Pai. Me manda as ajudas, você cultivar seu solo, me manda todas as condições. Se você se negar a trabalhar, não vai ter colheita, vai? Não. Está dizendo. Negando, porém, a alma a receber o auxílio divino através dos processos de transformação incessante. É um processo, é um gradativo, nós vamos gradativo renovando, é a reforma íntima, que eles são oferecidos por Deus, por obra e bênção do Pai, em seu benefício, próprios pelas diferentes situações de que os dias se compõem do aprendizado carnal, se a gente negligencia isso, vira as costas para isso, recolhe-se à margem da estrada. Ou seja, tem uma estrada que nos conduzirá à autoiluminação. Mas eu fico no meio dela, pego os atalhos. Essa estrada é asfaltada e iluminada. Só seguir. O Evangelho de Jesus é uma estrada iluminada para o progresso. Deus nos dá as possibilidades. Mas se eu fico à margem da estrada e pego os atalhos, a possibilidade de cair no desfiladeiro é grande. Né? Criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Desatino, desequilíbrio, etc, etc, etc. Quase podemos afirmar, diz Calderari André Luiz, que 90 em 100 dos que estão loucos nesse hospício, os casos de loucura, excetuados aqueles que são de origem de incursão microbiana, ou seja, doença mental de outra natureza, de ordem meramente fisiológica, né? Começam nas consequências das faltas graves que praticamos, agora ou no passado. E a nossa fuga, no sentido de não renovarmos, com a impaciência diante das angústias que passamos, da pobreza ou da doença, etc., ou com a tristeza, o remorso, ou a falta de esperança. A falta de esperança é terrível, né? Isto é, disse ele, por intermédio de atitudes mentais desequilibradas, de fuga, que imprimem deploráveis reflexos no caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Veja, então, quer dizer, quase 100%, 90% são fruto disso. São transfugas das possibilidades que Deus nos concede e não aproveitam, né? Disse ele. Instalados, disse ele, essas forças desequilibrantes, o ódio, o ressentimento, da falta de amor, da falta de perdão, da falta de fraternidade, por aí no campo íntimo, inicia a desintegração da harmonia mental. Ou seja, a mente começa a adoecer. E a mente doente, ela quem comanda o corpo adoece. Corpo são, mente sã, mente doente, corpo doente. Isso é fato. Já vimos isso em André Luiz, né? Esta, por vezes, a mente, por vezes perdura, essa doença, esse equilíbrio mental, não só numa existência, não. Às vezes o processo vai por várias outras existências, várias encarnações. O desatino, como diz essa loucura, pode perdurar muito. Enquanto você não quitar suas dívidas, ter seu reajustamento, não vai resolver. E quanto a gente... O caminho Deus mostra. Siga o Evangelho de Jesus. Perdoe,
Seja bondoso, fraterno, amorável, caridoso. Quando você se negar isso, você fica dando voltas, você não consegue avançar. Enquanto se perdurar, seu desequilíbrio continua. O desequilíbrio mental continua. Até que o interessado se disponha, quando cansa de sofrer, né? Com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas, para restabelecer a tranquilidade e a sua capacidade de renovação, que eles são inerentes à individualidade e abençoar o serviço evolutivo. Vocês estão lembrados? Acho que deve estar lembrado de quando leram Nosso Lar, deve estar lembrado. André Luiz passou 8 anos no umbral. Por quê? Porque só via revoltado, porque era chamado que estava naquele ambiente, que era chamado de suicida, ele não entendia, revolta. Onde é que ele cansou de sofrer? Absolutamente cansou de sofrer. E rogou a Deus clemência, rogou a Deus assistência, foi assistido. Porque 8 anos o ministro Clarence, a pedido da mãezinha dele, pedia para resgatá-lo. Mas era impossível resgatá-lo porque não tinha sintonia. A revolta dele não chegava, não conseguia enxergar o ministro Clarence estava ali. Na hora que ele banhou-se, não mais de revolta, mas banhou-se de lágrimas, de clemência, renovou-se, foi possível a sua renovação. Então, todos nós somos assim. Só conseguimos ser assistidos quando mudamos, quando nos transformamos, criamos sintonia, quando desejamos renovar. Não pode se estimular, na revolta, não vamos a lugar nenhum. Né? Alguma dúvida até aqui, gente? Só para a gente, mais ou menos no meio do capítulo, se alguma dúvida, a gente responde. Senão, a gente passa para o final sem problema nenhum. Muito bem. Continuando, já que não tem nenhuma dúvida. Pela rebeldia, diz Calderário, a alma, portanto, encarnado, responsável, pode encaminhar-se para muitos crimes, ou seja, pela rebeldia, pela insistência nas condutas equivocadas e erradas, pode cometer graves crimes, inclusive, e ao invés de não resolve nossa dívida, contrai novas dívidas, agrava o quadro, pode se complicar muito mais. A cujos resultados desses crimes cometidos, nefastos, se cativa indefinidamente, isso quer dizer que isso pode ser de encarnação ou várias encarnações, enquanto a gente não renovar, enquanto a gente não atender o chamado de Deus para a transformação e renovação, para a autoiluminação, como dizia Jesus, para brilhar a sua luz, enquanto ele permanecer nas sombras, o sofrimento estará do nosso lado. Teremos, como nossos companheiros, os companheiros também felizes como nós. Né? E pelo desânimo, pela falta de esperança, etc., é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, de nada fazer para se melhorar, da tristeza profunda, né? Com fatal atraso nas edificações, nas transformações, na melhoria, que lhe cabe providenciar. Só cabe a nós, André Luiz diz atrás, que nós precisamos entender que a nossa melhora vai acontecer e nós nos transformarmos em médico de nós próprios. O remédio está na nossa renovação. Na hora que começa a entender que somos filhos de Deus, temos todas as possibilidades de renovar, mudando nossos procedimentos, nossas ações, nosso jeito de pensar e de agir, não vamos adiantar. Nós somos o médico de nós próprios, disse ele, né? Nesse ponto do esclarecimento, disse André Luiz, penetramos uma extensa varanda no compartimento masculino. Ele estava até então no compartimento feminino. Entraram agora no grande compartimento masculino, num lugar que só tem homens. E logo nos deparou um homem que, de certo, se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Total desequilíbrio, total loucura, né? Rodeava essa criatura, esse encarnado, algumas entidades de sombrio aspecto, obsessores, claro. Ou seja, estava ele desequilibrado e louco, mas tinha várias criaturas importunando, infelicitando. Claro que a raiva e o ódio, quando ele fala obsessores, é alguém que não o ama. Está ali para perturbá-lo, porque tem razões para. Você quer mais infeliz do que o doente. A gente precisa entender isso, André Luiz nos coloca. A gente tem uma tendência de ter raiva dos obsessores. Não. Primeiro, a religião é um conceito muito interessante. Não há vítima que não foi algoz. Portanto, essa criatura que hoje é vítima desses obsessores já foi algoz deles há algum tempo. Certo? Mas disse ele que nós devemos ter mais piedade dos obsessores, porque eles são mais infelizes. Porque passam 24 horas tentando a infelicidade da sua vítima. Esquece que tem família, que tem gente que o ama. Não, o tempo todo ali, o tempo todo. Então, é mais infeliz. Essa criatura que está sendo vítima deles tem algum lampejo, digamos assim, de felicidade. Tem família, alguém visita, tem outros pensamentos. Mas não, o obsessor só pensa 24 horas em fazer o mal na sua vida. Né? Semelhava-se esse senhor, esse louco, o doente, a um perfeito autômato. O que significa autômato? Não tem autonomia de nada, que ele é absolutamente governado.
Ele é maquinalmente governado, não tem autonomia de nada, não tem vontade, um autômato. Sob o domínio das entidades infelizes, ou seja, dos obsessores, que dominavam ele completamente. Né? Ele não tinha autonomia para nada, porque era um autômato. Né? Exibia gestos maquinais, sem controle, gestos maquinais desconexos. Né? E ao guarda, o guarda do hospício se aproximava, disse ele, o velhinho doente, explicou, em tom sério: venha, seu João, não tem receio, pode vir, disse ele, o doente, para o guarda. Ontem eu era um leão, dizendo para o guarda, veja o desequilíbrio dele. Mas hoje, seu João, sabe o que eu sou? E o guarda disse: não sei. Hoje eu sou uma bananeira. Mostra o desequilíbrio total, uma desconexão total. Desconexão total. Ele estava sendo joguete, dominado pelas entidades infelizes, estava se divertindo com a loucura dele. Tinha o total domínio de um processo grave de subjugação total dessa criatura. Né? Encontraria eu, sem dúvida, diz André Luiz, constatando, um caso excelente para enriquecer a experiência, para estudar, etc. Né? De pronto se reconheceu que era completa o domínio das entidades obsessoras sobre a vítima. Quando ele fala obsessora, porque certamente essa vítima cometeu graves erros, males aquelas criaturas que estão obsidiando, que lhe eram invisíveis ao doente, eram invisíveis, mas dominava completamente. O desditoso era rematado fantoche, ou seja, não tinha liberdade. Era como um fantoche, que era utilizado e governado pelas entidades felizes, nas mãos dos algozes, tipicamente perversos, que se divertiam, que abusavam, etc. Calderaro, porém, interrompeu: não, não vale a pena, o processo de equilíbrio está consumado. Nós não temos nada que fazer num pronto imediato. Eu vim aqui apenas para constatar o fato, entender e trazer subsídio ao seu livro. E não encontrarias, disse ele, possibilidade de recomposição dessa criatura imediatamente, não. Porque o auxílio rápido não traz nada. As energias mentais centralizadas na região inferior. Ou seja, ele estava no porão. Ele não desejou se mudar. Não aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu. E abusou das suas funções, das possibilidades. Por isso está aí sofrendo processo passivo grave hoje. Aí continua, disse Calderaro. O infeliz, André Luiz, vem sendo objeto de práticas hipnóticas pelos obsessores, por isso que esse é um autômato, de implacáveis perseguidores. Por que perseguidores? Porque certamente fez o mal a eles, por isso que os perseguem. Né? Acha-se, André Luiz, disse ele, essa própria criatura exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Ou seja, de tanto e continuado no decurso dos anos dessas energias deletérias das entidades obsessoras sobre o pobre velhinho, ele enlouqueceu completamente. E está totalmente dominado. Ele não reage mais nada em relação a essas criaturas. É um processo longo de renovação. André Luiz ficou muito assustado. Céus! Exclamei. Mas como socorrer, André Luiz? Como sair de um problema como esse, André Luiz? Como resolver isso? Disse Calderaro. Trata-se de um homem, disse ele, que em encarnações anteriores, não só na anterior, mas em outras, não foi só numa, é um problema grave que vem muito tempo, abusou, olha o nome, abusou do magnetismo pessoal. O que significa isso, gente? Abusou do magnetismo pessoal. Todos nós sabemos que o magnetismo é uma energia que todos nós temos. Jesus utilizava para o bem, curava as pessoas do seu magnetismo, muitas vezes, criação de paz. Todos que tocavam nele, o seu magnetismo curava as pessoas. Mas muita gente tem essas qualidades e abusa delas. Hipnotiza pessoas. Infelizmente, a gente tem visto hoje utilizar-se também de alguns instrumentos, mais ou menos assim. Alguém pode hipnotizar e abusar. Infelizmente, a gente tem visto notícias ultimamente de pessoas que têm uma missão santa, extraordinária importância com a medicina e abusando. Anestesia mulheres para estuprá-las, por exemplo. Terríveis. Eu não sei aqui qual foi, mas disse que esse senhor abusou do seu magnetismo pessoal para abusar de pessoas, de mulheres. Não pôde só... Sim, eles olham. Aí perguntou, então, André Luiz, diante dessa informação do abuso do magnetismo. Escuta, mas como assim? O magnetismo não é uma coisa de agora? Caldeira disse, não, estampou. Não, meu amigo, que história de agora? Não, acreditas que tenha sido iniciado por Mesmer? E quem é Mesmer, gente? Mesmer é um grande médico de Viena, na Áustria, que começou a estudar a questão do magnetismo e começou a utilizar a hipnose, etc., para tratamentos, vários problemas de saúde. Né? Depois foi banido de lá, achava que o método dele não funcionava, foi para a França, foi para Paris, utilizou, depois foi expulso de lá também, foi para a Alemanha, e hoje o magnetismo é estudado em todo o mundo, com discordância ou discordância. Só não começou com o mesmo, não, muito pelo contrário, desde que o mundo é mundo que isso existe. Não é novidade.
O magnetismo é inerente ao ser humano, disse ele. Aí, se considerarmos o sentido literal do texto do magnetismo, disse ele, desde Eva, desde que o mundo é mundo, se utiliza esse ele, né? No paraíso. Indicou o enfermo e disse, olha, esse senhor, em pretérito, não muito remoto, nosso imprevidente amigo, ou seja, o louco, se excedeu no seu potencial de fascínio, desviando para aventuras menos dignas. Ele utilizou para fins de crimes, de abusos, etc, etc. Várias mulheres, eu imagino que deve ser estupro, algo do gênero, que sofreram ação corrosiva, imagino que estupros, ou algo do gênero, arrastaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio quando descobriram o fato, o corruptor. Ele usou muitos anos essa metodologia. Extravasamentos que o pobre companheiro merecia, em consequência das atividades condenáveis que cometeu. A quem se dedicou por muitos anos, não foi um, nem dois, nem três, muitos anos utilizando essa metodologia. Minado pela reação incessante desses ódios dessas mulheres, ódio, minguou-lhe o cabedal de resistência física, adoeceu, convertendo-se destaque em joguete das forças destrutivas, das obsessões graves, às quais, a bem dizer, disse ele, voluntariamente se uniram, porque não reagiu, não transformou-se, não renovou-se, não aproveitou a oportunidade que Deus lhes deu de renovação e transformação, ao abraçar, entusiasta, a declarada prática do mal. Sintonia, simplesmente, entregou-se. E aí, hoje ele está colhendo o que plantou, nada mais, nada menos. Boa parte, possivelmente, desses obsessores graves são mulheres que foram vítimas dele no passado, na revolta pelos crimes praticados. Continua Calderari esclarecendo. Até quando se demora... Sim, André lhe perguntou a Calderari. Até quando se demorará essa tal atitude, dessa loucura desse senhor? Aí disse Calderari, não será possível prever. Geralmente, disse ele, ao delinquirmos, ao começar nosso desequilíbrio bravo, terrível, etc., podemos precisar o instante exato de que começou a desarmonia, quando se entrou no processo. Jamais saberemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. Quando isso acontecerá? Quando renovarmos, quando nos transformarmos, etc, etc. É um processo, né? No retorno à estrada reta, que estrada é essa? Aquela que Deus nos oferece, aquela estrada asfaltada, iluminada do Evangelho, da vivência dele, é a estrada iluminada para atingir a autoiluminação. Quando a gente pega os desvios, cai nos despenhadeiros, nos abismos, a retomada não é fácil. Só com a transformação, com a renovação, né? No entanto, a estrada reta de ser através de atoleiros em que se chafudaram, os abismos, etc., os charcos, por diferença e má fé, os crimes que cometemos. Não podemos prefixar calendário de volta, depende do esforço que vamos fazer para nos renovar, né? Implicamos-nos em jogos circunstanciais, disse ele, de que só nos apeamos, só modificamos após o doloroso reajustamento. Enquanto fizemos nossa reforma, quando nos transformarmos, deixarmos de praticar o mal e passamos a praticar o bem, não aconteceremos. Enquanto entender que Deus é Pai, que o Evangelho de Jesus é o caminho de renovação, de vivenciarmos isso, vamos ficar marcando passo no charco, no abismo, na dor, no sofrimento, na angústia, né? Observando-me admirado, André dizendo, que Calderari observa a minha admiração, ante a experiência hipnótica em que os verdugos, os obsessores, levam a ver feito naquele senhor, Calderari explicou, não se impressione, meu filho, é a colheita, né? A morte física, disse ele, não modificará de súbito a inteligência voltada para o mal. Ou seja, que era mal. Desencarne quando não é mal. A morte não renova ninguém. Nada. Ninguém é mal e morre e fica bom. Isso é um engodo. Não, você vai ser a mesma criatura. A mesma coisa, com diferença básica. Aqui você pode disfarçar, parecer ser um cordeiro quando você é lobo. Quando você desencarna, não. Você aparecerá quem você é. Se for amoroso, grandioso, aparecerá iluminado. Se for nefando, triste, criminoso, aparecerá cheio de sombras. Não dá para disfarçar no mundo espiritual. Quer dizer, a morte não regenera, não transforma ninguém, não. Né? Disse ele. A morte não modifica de súbita a inteligência voltada para o mal. Nem o duelo da luz contra a sombra não só se dá aqui encarnado, não se dá também no mundo espiritual, disse ele. Né? Disse ele. Tanto o mal quanto o bem está aqui, como está lá. Porque as criaturas que estão lá são os que estão aqui, que amanhã habitarão o mundo espiritual. É isso, nada mais, nada menos. Né? Logo após, éramos surpreendidos por dois velhinhos. Depois de estudar esse caso, essa explicação do velhinho e tal, ainda Luiz, condenou no pavilhão dos homens, dois velhinhos atoleimados, teimando, desconectados, desequilibrados, né? A pronunciar frases desconexas, ele estava no mesmo processo, possivelmente, daquele senhor. Autômatos, sem controle, obsidiado, etc, etc. Quando a criatura não age efeito da existência, aí começou a explicar de novo Calderari.
Quando a criatura não haja feito na existência o sacerdócio de trabalho construtivo, ou seja, não aproveitou a oportunidade que foi dada na Terra por Deus, os fenômenos senil da velhice, é importante essa explicação para entender, os fenômenos senil da velhice do corpo são tristes para a alma. Por quê, gente? Pois, neste caso, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas, os filtros, pelo imediatismo humano, patenteando-se a fixação da mente dos impulsos inferiores. O que significa isso, gente? Quando Deus nos dá as possibilidades e a gente não aproveita, né? Utiliza a juventude para fazer os desastres, desequilíbrio, cometer os desatinos. A gente até pode parecer que é benquista com coletividade, receber título de cidadão, parecer ser bom, mas se você não é, quando você chega na velhice, quando você chega na senilidade, aí você, quando perde os filtros de parecer quem é, você não tem mais controle disso, de querer disfarçar, e você aparece quem realmente você é. As criaturas que são infelizes vão aparecer lá na velhice, como sendo quem ele efetivamente vai se desnudar. Porque não tem mais os filtros da consciência dos seus atos. Né? A gente vê, às vezes, velhos infantis, cometendo absurdos, palavrões, atos insanos, atos até desrespeitosos, né? Atos de desequilíbrio sexual e por aí vai. Porque ele sempre foi essa criatura. O velho volta a ser criança de novo. Crianças de quem não tem maturidade espiritual. Mas também vem o contrário. E vê jovens crianças velhos, ou seja, um comportamento maduro, equilibrado, amoroso e tal. E, ao contrário, você vai encontrar criaturas que têm esse equilíbrio a vida inteira, porque são bons, quando chegam na velhice, profundamente equilibrados, profundamente harmoniosos, conselheiros, referências, serenos, e morrem em paz. Essa é a grande questão. Mas se você pede essa oportunidade de renovação e transformação, quando chegar na senilidade, nós vamos mostrar quem efetivamente nós somos, pela perda desses filtros. É que nos diz aqui. E é fato, a gente vê isso todo dia, né? Milhares de irmãos de seres nossos permanecem de seres séculos afora, na fase infantil. Ou seja, não amadurecem. Pede as oportunidades. Desde a oportunidade ele pede, a oportunidade ele pede. Foge. E continua na infância do espírito, cometendo atos infelizes, irresponsáveis, está dizendo isso, né? Do entendimento. E não se animaram ao esforço da melhoria própria. Não trabalharam-se, não fizeram suas reformas íntimas, não se auto-iluminaram, não foram capazes de se transformar, não entenderam ainda a missão da vida, que é a felicidade ou a infelicidade é fruto de nossos procederes, não entenderam, não despertaram ainda para isso. Né? Enquanto recebem desse calderaro a transitória cooperação da saúde física, ou seja, enquanto eu estou lá bonitão, cheio de saúde, curtindo a vida, eu não estou nem aí para as consequências dos meus atos. Né? As convenções terrenas, os atos, eu pratico para disfarçar, né? Pratico, parecer bom moço, fazer uma atitude de aparência, né? As possibilidades financeiras e econômicas e das variadas impressões passageiras da existência da crosta, prestígios, etc., cargos importantes, parlamentares ou qualquer outro cargo importante, oferece aos que passam pela carne, baseado nos seus títulos de cidadão e tal, de títulos universitários, de título de enfim, né? Que confere. Tudo isso é passageiro, mas se eu não amadureço de ser logo, porém, visitado pelo humor, pela doença, pela escassez de recursos econômicos e pela decrepitude da saúde, né? Econômica e física e a doença, etc., revelam a infância espiritual em que jaz. Aí você se desnuda dos filtros e você mostra que efetivamente você é, né? Não amadureceu. Ele fala no espírito infantil é que ele comete desatinos, desequilíbrios, vive como criança sem responsabilidade dos atos. Volta a ser crianças em espírito, não na saúde, né? Nem na mocidade, não tem mais. Não obstante, a idade provecta, idoso, manifestada pelo veículo de ossos, acabado, o veículo físico que Deus nos concede para cumprirmos nossa missão sublime da renovação, matrícula na escola da vida, que esse tabernáculo, que significa morada temporária do Espírito, ele tem prazo de validade. O corpo de cá tem um prazo de validade. O Espírito é eterno, mas tem. Então está lá o corpinho já na fase final, perdendo tônus vital, se acabando. Mas o Espírito não. O Espírito não avançou, não amadureceu. Por se haver excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Vamos mostrar quem somos efetivamente. Muito bem. A exposição
de Calderário, as explicações todas de André Luiz, parecia muito lógica, né? Muito bem clara, muito bem explicadas, etc., muito racionais, né? Lógica, todavia, disse ele, examinando, disse André Luiz, aqueles casos vastos, examinando aquele vasto ambiente, aquele hospício, onde tantos loucos de ambos os sexos dormitavam em espírito, né? Dormitavam em espírito, né? Estavam ali, não acordavam para a vida, distante do realismo do mundo, vendo um mundo de fantasia, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, ou seja, estão cumprindo suas dolorosas expiações, né? Pensei nas criaturas, André Luiz, conjecturando, pensando, nas criaturas que já nascem imperfeitas, loucos, doentes, aleijados e perturbadas, nas crianças atrasadas e nos moços jovens em luta com demência juvenil, doenças graves, psicológicas, etc., nas fobias, nos medos, sem número que amofinam pessoas respeitáveis diante da coletividade, né? Pessoas importantes de destaque, né? Um curso superior, né? Bem vista na coletividade, né? E prestativo, até prestativo, pessoas até que amadureceram, né? E solicitei, então, do instrutor de Calderário esclarecimento sobre os quadros de sofrimento dessa natureza, né? Que, de improviso, assaltam os ambientes domésticos mais doentios. Vê-se esses casos em vê-se tantos casos de crianças doentes por problemas ou outros, né? Ou bem pessoas até boas com doenças. Aí Calderário vem dizer, meu amigo, não surpreendeu a sua pergunta. Estudamos aqui, André, aqui onde? Naquele hospital. A colheita da sementeira, da semente que plantamos. Estamos colhendo. A messe significa colher. Essas criaturas estão plantando o fruto estragado da semente estragada que plantaram. Nada mais. Se plantaram dores, estão colhendo as mesmas dores. Está dizendo isso. Assim, do presente como do passado. Ou seja, do desatino que cometeram nessa vida, nessa encarnação, como do passado. Que estão lá armazenados no porão, lembra? Nós falamos? É a lei da ação, da reação. Colhe-se o que planta. Olha que coisa interessante, né? Aí vai ter as informações. Ponderando não só a aprendizagem de uma existência efêmera, naquela encarnação efêmera, não se interessou para se renovar e cometer desatinos, mas também ponderando na ramagem da alma, da alma, de filho de Deus de milhares de anos, Deus nos cria sempre de ignorante, lá. Nós, quem somos hoje, então, gente? Nós somos a somatória de tudo que já fomos. Nós, hoje, somos melhor que já fomos até hoje. Temos graves erros que nós já vencemos, mas nós somos a somatória. Então, o desatino de hoje pode ser em função dos desatinos mais recentes, dessa encarnação, mas de outrora. Estão lá no porão, precisa ser renovado. E reencarnação não é para isso? Para nos renovar, para nos transformar no consciente? E a gente não aproveita. Nos caminhos infinitos da vida. Nós somos filhos de Deus e somos criaturas eternas. Nós somos uma grande ramagem, num grande caminho na busca da perfeição, num grande caminho da felicidade, melhor dizendo, que Deus nos concede, que Jesus nos falava. Né? Que nós somos Deus, segundo ele. Né? Da vida imperecível que não perece. A vida do espírito não perece o corpo físico, em que segue vencendo as imposições e as injunções da forma do corpo. Esse se vence, o espírito não, né? Purificando-se e santificando-se a cada dia. É a lei do progresso. Todos nós progrediremos, né? Mas o que estamos hoje passando, as dificuldades, as doenças, as angústias, as pobrezas, as riquezas, etc., os sofrimentos, são fruto ou de um passado recente, ou de um passado longínquo de espírito imortal. Verificará, disse ele, Calderário, conosco, afligente quadro de padecimentos espirituais. Você vai verificar. Por que diz verificarás? Porque está vendo ali a questão dos vivos. Nós vamos visitar ainda no próximo capítulo as furnas de dor e sofrimento dos desencarnados. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, daqueles que já desencarnaram, por exemplo. Né? Estão lá também colhendo e plantando. E é provável que aprendas, disse Calderário, um hospício humano, que estão vivendo lá, naquele hospício que está visitando, algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis de Deus. Aquelas mentes que descumpriram as leis imutáveis e universais de Deus. Quem, na verdade, descumpre essas leis, quem viola essas leis, vai cumprir com suas consequências. Como suicida, gente.
O suicídio é como alguém que está preso e foge da prisão. Quando voltar, a penalidade será mais difícil. Nos diz Kardec, nos comentários lá do Livro dos Espíritos. É isso. Se a gente foge à lei de Deus, Deus nos dá a possibilidade de quitar nossas dívidas, encontrar outras, aí não tem jeito. Vamos ter que quitar até outros sentidos de Jesus. É verdade, diz Calderaro, as alienações mentais, as loucuras, começam com essas alienações mentais, com esse adoecimento da mente, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. Se a gente começa a descer com esses quadros terríveis, vai ficar lá. Porque quem morre numa situação como essa vai continuar a sua jornada. Perdurarão na vida espiritual. Você será a mesma criatura, disse ele. É a mesma coisa. Através do manicômio, do hospício. É possível entender, disse Calderaro, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres, que aparentemente equilibrados do corpo, no campo social da crosta, só na aparência de cordeiros, né? Mas são lobos por dentro, né? São só uma aparência de disfarçar, onde permutam os eternos valores divinos que nós temos cada dia, do amor, da fraternidade, permuta e às vezes não aproveita, por satisfações ilusórias imediatas, os desatinos, os crimes, as coisas loucas, são relegadas, pois, além do sepulcro, tudo que fazemos reverberará depois em nossa vida, não tem dúvida. A inominável desespero do sentimento é a conta que chega. Tudo que fazemos, do bem ou do mal, virá, não tem dúvida. Tudo bem feito reverberará no sentido da autoiluminação. Colheremos os bons frutos. Mas o mal feito também colheremos o mau fruto. Né? As angústias, as dores, os sofrimentos. Né? Disse ele, quanto às perturbações, respondendo lá atrás a pergunta de André Luiz, Caldeira diz, que acompanha a alma no renascimento, ou seja, quem renasce louco, doente e tal, etc., ou na infância do corpo, jovens, loucos, equilibrados, na juventude ou na senilidade, é mistério reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei. Que lei? Da lei de Deus. Como expiação. O que é expiação? A expiação não é exatamente a reparação do mal que fazemos? Se a gente comete determinados crimes, temos que expiar, temos que reparar o mal que fizemos. A expiação é fruto do crime que cometemos no passado. Como as doenças, as loucuras, as doenças, etc., as aleijões, etc., são decorrência da inobservância da lei, quer seja da agora ou do passado. Interessante essa informação. Né? Também tem outra explicação que eu gostaria de trazer, que é muito interessante. André Luiz nos diz, em outra oportunidade, ele diz, às vezes não compreende como alguém que parece ser uma pessoa de bem, e às vezes o é. Passa por grandes dissabores, grandes angústias, uma doença, um problema. Como entender isso? E aí, André Luiz diz mais ou menos assim, ora, Deus, nosso amigo, qual é o nome dele? Ele diz, nós somos filhos de Deus, e Deus é Pai misericordioso e bom. Às vezes ele comete um erro gravíssimo de uma vez só, mas Deus é Pai misericordioso e bom, e nos cobra a prestação. Olha aí. Enquanto a gente está no espírito em faz revolta, não adianta cobrar tudo de uma vez, não nos educará, não nos renovará. Sempre uma dor muito pungente é o sinal do final do pagamento de uma grande dívida. Deus deixou cobrar a parte mais difícil quando a gente já está renovando, se transformando para homens entender isso. Nós vamos pagar sem revolta, com mais proveito. Então, Deus é Pai misericordioso e bom, porque a gente comete um grave erro, assume uma grande dívida e ele deixou cobrar o principal da dívida lá no fim. Por isso a gente vê a pessoa tão boa, já amadurecida, tranquila, harmonizada, mas passando por uma pungente dor. Normalmente, isso é o final do pagamento de uma grande dívida, diz André Luiz. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito, invariavelmente, em todos os círculos onde se veja os efeitos da própria ação da gente. Então, isso. Nada de nossa conduta, toda a nossa conduta do bem ou do mal, ele vai entrar na contabilidade de nossas vidas. Importante que a gente entenda isso. Quem leu lá o livro Nosso Lar, vai ver que Ricardo e Dona Laura, os pais de Lísias, foram ver os apontamentos da reencarnação passada. Está tudo escrito, nada some. Desde que fomos nós de lá para cá, está tudo escrito. Mas muitos de nós não temos a possibilidade de ver muito atrás, porque nós enlouqueceríamos pelo que fizemos. Por isso eu estou dizendo que hoje nós somos melhor do que já fomos, desde o começo. Por isso que Jesus falava, não julgues para não serem julgados. Se alguém cometeu um ato desatinado, terrível, você também já cometeu. Não tenha dúvida.
no seu passado de homem simples e ignorante, sim. Tivesse a possibilidade de ver no retrovisor do nosso passado, Ave Maria. Dona Laura disse que só tivesse condições de ver 2 reencarnações passadas, e foi um drama. Quase enlouqueci, foi preciso fazer um trabalho imenso de renovação para poder consultar isso, porque é muito doloroso ver os fatos que cometemos no passado. Né? Interessante demais, né? Muito bem. Terminando o capítulo, diz assim: seja nos mecanismos de hereditariedade fisiológica, as doenças que a gente recebe hereditariamente, as doenças, seja fora de sua influência da hereditariedade, a mente, encarnada ou não, desencarnada ou não, encarnada ou não, revela-se na colheita do que plantou no passado, do que havia semeado. É a lei de ação e reação. Né? Tudo que estamos vivendo hoje nada mais não é culpa de ninguém, não sei de nós mesmos. No campo da evolução, do esforço comum. No mundo da elevação, se fizermos o bem. Fizemos o bem, vamos colher o bom fruto. Vamos habitar mundos mais felizes, pelo mérito nosso. Porque a metodologia do Pai é da meritocracia. A felicidade está aberta a qualquer um. Aliás, Deus concede, garante a felicidade de cada um de nós. Nós precisamos nos esforçar para conquistá-la. Certo? Chegamos lá, mas precisamos nos esforçar. Ou no vale expiatório das dores que fizemos o mal. É isso. Porque Deus é Pai misericordioso e bom. E Calderaro fala lá no livro... Calderaro não. Clarence fala no livro Entre a Terra e o Céu, lá no primeiro capítulo. Isso. Que do coração de Deus flui todo dia, flui o tempo todo, o amor do Pai, que desce em fluxos, de baixo até em cima, desde as resplandecências celestiais até os vales abissais de dor. E cada um capta em conformidade com o seu processo evolutivo. Né? Então, é isso. Deus dá igual. Diz lá, Jesus, está em Mateus, que Deus faz chover entre os bons e os maus, e o sol entre os justos e os injustos. Deus trata absolutamente igual a todos nós. Deus não é parcial, é Pai amoroso e bom. Mas nós respondemos pelos males que fazemos. Né? Então, Calderaro disse que se dispunha, assim, a gente se dispôs a sair daquele hospício com tantos ensinamentos, e disse, escuta, o louco em geral, quando Calderaro dá a explicação final, considerando-se não só o presente, a atual encarnação, senão passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos do Pai na experiência humana, não aproveitou, preferindo segregar-se, se aprisionar nos caprichos mentais. No porão, lembra? E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida. Talvez um suicídio inconsciente, daquele que falou lá. Fugiu. E as possibilidades, as múltiplas chances de infelicidade, e negligenciou, abriu mão disso. Né? A lei flui as realidades da vida e do universo. Ou seja, contrariou as leis de Deus, criando regiões purgatoriais para si mesmo. Eu acho interessante isso para a gente entender. Criando as regiões purgatoriais de si mesmo, o que significa isso? Tem 2 significados disso. Porque nós podemos atingir o céu ou o inferno aqui na Terra. Se eu sou uma criatura do bem, do amor, da fraternidade, só faço bem, vou ter o meu derredor ao céu. Todos vão me amar, todos vão me tratar com amor, com fraternidade, porque eu estou colhendo o que plantei. Estou dando estou dando o amor, estou alimentando de amor e de paternidade, estou recebendo de volta. Ou a criatura que coloca a vida inteira para o mal, praticando crimes, injustiças, desequilíbrios, agressões, vai também colher isso aqui, o céu e o inferno vivo. Quando desencarna é a mesma coisa. Então, uma explicação muito interessante que quem desejar está lá no livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que ela dá uma informação muito interessante. Ela diz que o nosso pensamento ele é criador. Então, está nos dizendo que as regiões umbralinas, que as regiões abissais de dor, regiões infernais, etc., são criações dos espíritos infelizes. Como assim? Eles descem num estado de sofrimento tão dramático, de angústia. O suicida, por exemplo. O suicida vê o tempo todo o ato do suicídio dele. Se atirou contra o vidro, por exemplo. Ele vê o tempo todo o ato que atirou a bala, estraçalhando os miolos, os ossos, etc. O tempo todo essa cena fica passando na cabeça dele. O sofrimento é indizível. Narra Camilo Castelo Branco, no Vale dos Suicidas, mesmo livro do Ivone do Amaral Pereira, o livro Memória dos Suicidas. Aquele ambiente dantesco, você encontra todos aqueles suicidas, cada um vendo o tempo todo os seus atos. Corpo ensanguentado, cheiro de sangue, corpo em decomposição, sentindo os vermes comendo seus corpos.
Vendo a cena, quem tocou fogo no corpo, as dores, aquelas cenas. O tempo todo está passando na mente deles. Quem se enforcou, quem bebeu veneno, quem passou debaixo, foi atropelado por um trem. Olha que drama. Então, aquele sofrimento indizível, dantesco deles, aquele sofrimento terrível de todos juntos, cria aquele ambiente de dor. Porque aquele pensamento deles cria aquele ambiente sombrio, sem sol, ar intragável. O sofrimento deles, o pensamento deles em conjunto, cria aquele ambiente. Também as criaturas felizes criam os ambientes de profunda felicidade. Né? As colônias espirituais são fruto do pensamento coletivo dos bons, grandiosos espíritos. Quem lê o Nosso Lar lembra, quando foi narrado lá, o Bosque das Águas, um ambiente belíssimo, criado pela irmã veneranda, pela ministra veneranda, espírito generosíssimo, e seu pensamento nobre criou espaços fantásticos como aquele. Porque o espírito tem a capacidade criadora. Por isso, orar e vigiar, dizia Jesus. Nosso pensamento ele é muito importante, ele tem um caráter profundamente criador ao nosso redor. Né? Fixei-se todos, André Luiz, e ele me perguntou se havia entendido. E respondendo que sim, a lição da manhã, segui o orientador, abandonando aquele hospício, né, a fim de juntar os benfeitores que visitarão as cavernas de missão de amor, aqueles loucos, aqueles sofredores. Veja, gente, quanta informação magnífica. Entender o universo dos loucos, entender os porquês das doenças mentais ou algo do gênero. É muito importante entender isso. E, acima de tudo, a bondade de Deus, Pai misericordioso e bom, que faz chegar até nós o tempo todo e sempre o seu amor fraternal, estimulando-nos ao bem. E essa obra, que é fruto do amor de Deus que logo a humanidade, vem nos acordar para entender essas situações. E receber o convite do Pai à transformação e renovação. Tá certo, meus amigos? Se tiver alguma pergunta, terei o prazer em responder, se souber. Se não, quero desejar uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muita fraternidade e agradecer demais a presença de cada um de vocês. É para a gente motivo de júbilo, de muita alegria. E que Deus dê uma semana de paz e luz a todos e até quarta-feira, se Deus nos permitir. Boa noite, graças a Deus.